Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, eu vi um vídeo do Alexandre Sousa em que a comunidade romanita a amaldiçoar o André Ventura com um ritual tribalístico, não é? Estilo o voodoo desta vida, o candomblé desta vida, os cristais desta vida. Isso é muito, vou falar sobre isso, isso é muito usual. Vou falar sobre isso pouco, isto é só para dar um modo para falar de uma série que é o que verdadeiramente me interessa. Tenho muito pouca paciência para falar desta estupidez, não é? Sim, mas o ritual xamânico, o ritual tribalista, que os antropólogos conhecem muito bem, e os psiquiatras conhecem também, porque de certa forma o xamã nas culturas africanas e nas culturas mais tribais é o psiquiatra deles, não é? Essas culturas de registro tribal têm muito o registro, passando a redundância, de rituais de amaldiçoamento, maus olhados, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra, pronto, o que vocês veem nos filmes da ficção científica, isto e aquilo que outro. Se isso tem alguma validade científica, zero. Se não, o Bush, o Putin e a companhia limitada, hoje em dia o Trump, se esses rituais fossem efetivos, bem, qualquer pessoa lá no Haiti, que também tem uma grande tradição nesse contexto, o Port-au-Prince, e aliás houve um líder político que era mesmo doido, tinha a mania que era bruxo, era magia negra, ou em New Orleans, também nos Estados Unidos há muito essa tradição, devido justamente à herança desse contexto cultural. Pois isso é tudo completamente ridículo, como é evidente, isso é o pensamento da superstição. O André Ventura numa entrevista disse que era um bocadinho supersticioso. Eu não sou nada supersticioso, eu não acredito em maus olhados, não acredito em... Não é uma questão de crença, não existe magia negra, não existe magia nenhuma, não existe superstição nenhuma, não existe divindade nenhuma, não existe céu nem inferno, não existe nada disso. Isso é uma construção auxiliar, como dizia o tio Freud, que os seres humanos precisam para serem felizes, a minha vida é tão má, vai ser tão boa, quando eu morrer vou para o céu. O Marx foi brilhante nesse aspecto. Deus tem tudo, nós não temos nada. O homem é omnipotente, Deus é omnipotente, o homem é impotente. E eu, salve seja. Ou seja, a religião é o ópio do povo. Marx tinha razão, os comunas aí bateram meteram o dedo na ferida. Deus, se é útil para o povo que é estúpido até à medula, precisar desta porcaria para fazer a sua vida, sim. É onde o moralismo maior é da religião, como sabem, não é? Vou para o céu se for uma pessoa boazinha, se fizer o moralismo, se apoiar a moral e se fizer mal aos outros em nome da moral. As cruzadas foram isso, a Inquisição foi isso, fazer mal aos outros para apoiar a moral. Deu no que deu, dá no que dá, ainda fazem o mesmo, não é? Fazem o mesmo. Por isso, o que aqui se coloca é que a superstição, a religião, a magia negra, é farinha no mesmo saco. A religião, mais sustentada, as monoteístas, é obviamente que tem um corpo doutrinal e filosófico muito sustentado. Mas obviamente que não tem qualquer falsificabilidade científica nem demonstração verificável. Os argumentos ontológicos da prova da existência de Deus não são prova da existência de Deus. Santo Anselmo e outros afins. Para o Pedro Carto, aliás. O Leibniz também andou por essas águas. Onde eu quero chegar é que, sim, na Idade Média tinha que se acreditar em Deus. Hoje em dia, só que, aliás, eu lembro uma vez de ver no Big Brother, lá um escalabitano, um rapaz muito total de Santarém, no Mata de Santarém, eu gosto dos escalabitanos, a falar de um rapaz que ia estar para os Estados Unidos, era um tipo com uma boa cabeça, que não era crente, era ateu, e então o outro horrorizado, como é que é possível, nunca tem Deus, é uma besta. Há esta visão de culturas muito limitadas do ponto de vista intelectual, que não acreditar em Deus é uma besta. No Brasil, o ateu, eles dizem que é à toa. Está à toa. Pois as culturas mais atrasadas são as mais religiosas, sempre.
Sempre. Aliás, uma das grandes falências dos americanos era serem tão religiosos. Porque, pronto, Deus Nosso Senhor legitima. Aliás, o George W. Bush começava as reuniões na sala oval com a leitura da Bíblia. Perigosíssimo, perigosíssimo. E eu gosto tanto do George W. Bush, como sabem. Mas esta coisa de colocar a religião, lá está, tocados por Deus para fazer a política, deu sempre muito mal. Bem, acabou sempre em guerra. Aliás, o Putin, esperto, como sempre, foi buscar a Igreja Ortodoxa Russa para substituir o comunismo. Claro. Porque o comunismo é ateu. Se eu sou muito mais comum nesse aspecto, muito mais. Por isso é que eu sempre tive simpatia por eles. Porque eles meteram o dedo na ferida, está tudo errado, né? Para as soluções que apresentam. Mas os problemas que eles identificaram, certíssimos, certíssimos. A opção do homem pelo homem, a exploração do homem pelo homem, as famílias imperiais, a nobreza, a aristocracia, o clero a ter todos os privilégios, o povo tratado abaixo de cão. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Os sindicatos terem que ser criados para o povo começar a ter direitos. Certíssimo, certíssimo. A religião como ópio do povo, que só são bonzinhos de forma falsa para poderem ir para o céu. Certíssimo, certíssimo. Eu não sou crente. Eu tento ser bonzinho, não é para querer ir para o céu. É porque é a minha obrigação como intelectual, como profissional, como pessoa de bem, não é para ir para o céu. Aliás, se o céu existir e se o inferno existir, e se Deus Nosso Senhor existir, eu vou dizer, pai, não quero ir para o céu, com as flautas e os anjos e as asinhas brancas, não quero. Se o inferno é onde está lá as meninas do elefante branco, é para onde eu quero ir. Estou a falar sério. Ou seja, por isso, esta dinâmica supersticiosa, religiosa, magia negra, ficção científica quase, se é uma área da saúde mental que trabalha esta área, para assim dizer, para ser uma redundância, para a psicologia, fenómenos paranormais, e até fico surpreendido de saber que havia uma licenciatura na Sorbonne a trabalhar estas coisas. Fiquei estupefacto, porque a Sorbonne é uma universidade a sério, não é? E então eu fiquei bastante surpreendido mesmo. Mas onde eu quero chegar é que pronto, a comunidade Romani está a amaldiçoar o André Ventura, vale zero. Vale zero. Não tem efeito absolutamente nenhum. Tem aqueles rituais tribalísticos como o candomblé, os cristais, o reiki, o tarot, a astrologia em geral. O Nicolau Copérnico, na Revolução das Obras Celestes, brilhantemente escreveu um capítulo sobre a astrologia, e eu cada vez que tinha uma namorada, e quase todas as senhoras gostam muito disto, com a humanidade da astrologia, eu dizia sempre, e essa minha namorada, que na altura era bastante conhecida, que eu consegui metê-la a estudar, porque ela, enfim, não conseguia ter notas, e lá conseguiu ter notas para estudar em Barcelona, e eu fui fazer a matrícula dela, com a mãe, corremos Espanha toda a fazer as matrículas da rapariga, poxa, e lá consegui entrar para Barcelona, para Medicina. Hoje em dia é psiquiatra na Suíça. Ela tinha a mania da astrologia e eu ofereci-lhe o livro do Copérnico, A Revolução das Obras Celestes, e disse-lhe, isto é a única coisa verdadeiramente científica alguma vez escrita sobre a astrologia. Por isso eu tenho algumas dificuldades em acompanhar este medo da superstição, este medo da religião. Temor e tremor, escrevi o Kierkegaard. Perder a razão para ganhar Deus é a essência da fé, dizia também o Kierkegaard. Quem renunciar ao que está perto ganhará ao que está longe, diz o Lao Tse. A ética é estar à altura do que nos acontece, como diz o Gilles Deleuze. Sim, estou mais pelo Gilles Deleuze. A ética é estar à altura do que nos acontece. É o livre-arbítrio. Fica sem livre-arbítrio ou permanece livre-arbítrio? Fica no consciente, vai para o inconsciente. Fica na pulsão da vida, vai para a pulsão da morte. Regressem às pulsões parciais, no objeto parcial, ou ficam na pulsão total no objeto, na relação ao objeto. É Melanie Klein, Sigmund Freud e Companhia Limitada. Agora a questão que se coloca é esta. Se, efetivamente, as pessoas têm um pensamento animista, supersticioso, religioso, sim, a direita securitária, a extrema-direita sobe que nem uns doidos. Porquê?
porque são eles que defendem a religião como ninguém. A extrema-direita está sempre com a história da religião. Sempre, sempre. E a religião é perniciosa se é usada como arma política, como ferramenta política, porque aí fica uma superstição. A cristandade, as cruzadas, a Inquisição, o sultanato, o Messias a vir pela porta norte de Jerusalém. É sempre a mesma conversa. Agora, a questão é esta: porque é que as pessoas precisam da religião? Como diz o tio Freud, neurosa obsessiva à procura do pai. Se eu tenho simpatia pela religião, eu tenho muita simpatia pelos papas, porque são intelectuais de primeira linha que tentam ensinar às massas a terem juízo. Pronto, é o meu género. Eu sou intelectual de primeira linha que tenta ensinar as massas a ter juízo. Pronto, sou educador da classe salazarária. O pessoal da direita gosta de mim? Gosta. Mas os meus valores de direita são hierarquia, autoridade e ordem, como diz o professor Mitar Ribeiro. Sim. São os meus valores. Hierarquia, autoridade e ordem. Sim. Não é nada, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver. Deus, pátria e família, para mim é só a pátria. Não é nada. Hierarquia, autoridade e ordem na pátria. Deus, esqueçam, para mim, zerinho. Família, o papá, está bem. Não é Deus na terra, é o homem na terra. Isso é que me interessa. Agora, Deus na terra, Jesus Cristo existiu, seguramente que sim. Era filho unigênito de Nosso Senhor, não acredito absolutamente nada na terra. Nada. Acredito em Jesus Cristo, nem na ressurreição, nem qualquer tipo de dinâmica metafísica em relação a Jesus Cristo. Zero. Acho que Jesus Cristo foi um homem extraordinário, isso não há dúvidas nenhumas, do ponto de vista existencial. Do ponto de vista efetivo metafísico, não tenho nenhum entendimento acerca de tudo o que é dito acerca de Jesus Cristo na Bíblia. Zero. Ou evangelhos, ou epístolas, possam colocar lá os preciosismos que quiserem, serem. E eu não tenho nenhum. Aliás, uma vez perguntei ao Paulo Nato, mas acreditas em Deus? Ele disse: não sei. E estou papado, umas cabeças mais brilhantes que conheci até hoje. Aliás, o Júlio, que era muito crente, porque era judeu, dizia-me: tua falta até um mistério. É um mistério da existência. E os físicos e os neurologistas e os teólogos começam sempre a haver muitas convergências nas dinâmicas várias. Como dizia o Teilhard de Chardin, tudo o que sobe converge. Não digo que não, se calhar posso estar completamente errado acerca deste meu agnosticismo. Agora, o que eu sei é que as pessoas utilizam a religião e a superstição, que são coisas muito diferentes, a magia negra, essas parvoízes, os cristais, o reiki, muito usual nas culturas tribais, muito usual. Doutoramento não vale nada, mas o reiki é que é bom. E os cristais, e os tarôs, os candomblés, e nós é que somos à toa. Vocês estão a ver, não é? Vê-se muito nas culturas tribais, nos povos colonizados, fundamentalmente. Porque lá está, não tem, obviamente, a estrutura intelectual do Europa que produziu os Beethovens, os Mozarts, os Strauss, os Wittgensteins, os Freuds, os Einsteins, os Platões, os Aristóteles, os Jean-Jacques Rousseau, os Montesquieux, os Pascals, os Malebranche e mais 500 mil. Isso não existe nos povos colonizados. Os povos colonizados têm um outro gato pingado de estatura intelectual, mas não há nenhum Mozart, não há nenhum Wittgenstein nos povos colonizados, nenhum. A colonização tentou instituir a religião e instituiu. Se tivesse instituído o Montesquieu, Voltaire era melhor. Mas é a vida. Se pode ter tudo, não é? Por isso, vamos para a matéria, que é isso que me interessa. Tenho que ter paciência para estar a falar de coisas parvas. Sinceramente, eu a falar de superstição, porque a Revolução Romani quer amaldiçoar o André Ventura. Ou seja, é como diz o Pascal, como imundo não malode, não é? Voltamos sempre ao mesmo. Por isso, vamos para a matéria. Eu já acabar esse encontro. Tinha ficado na... Então, para onde é que está? Está aqui.
vai sempre para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Tínhamos ficado a ser curto. Os vídeos hoje foram longos, porque quando eu falo de matéria, entusiasmo, entendem? Como me entusiasmo, começo a ficar bastante entusiasmado mesmo e depois começo a debitar. Pronto, tínhamos ficado no registro da explicação, da articulação entre as perturbações da personalidade, psicopatia inclusive e obviamente o direito penal, que é a minha senhora, como sabem. E então tinha ficado no editorial do American Journal of Psychiatry a responder às insuficiências do direito penal dos dias de hoje. Eu gosto muito dos americanos, muito, muito, muito. E tínhamos ficado nas questões das respostas normais a condições ambientais ou normais e vice-versa. Com efeito, e vai ser curta, não vou falar muito, senão vocês não veem, quer dizer, tenho paciência para estar aqui e gastar o meu boletim. Quem era aos senhores ter a minha cabeça e não querem aprender, querem à força estarem com registros religiosos e supersticiosos como se vivêssemos na Idade Média. O povo é estúpido e sempre será. Nunca vão chegar a lado nenhum por causa disso. Não tem que chegar. Aliás, os senhores têm uma vida melhor que a minha. Os senhores, subsídio dependente, subsídio dependente, subsídio de desemprego, isto e aquilo outro, viver em casa dos papás, ser abandonados pelos papás. Quer dizer, têm uma vida melhor que a minha. Quer dizer, como diz esse grande filósofo, Scolari, o burro sou eu. Não é? Com efeito, perante as mais recentes formas de formulação desta problemática pela psiquiatria forense, torna-se pregnante o entendimento da inadequação de uma abordagem judiciária das perturbações da personalidade circunscrita ao modelo médico-biológico ou a qualquer outro que recusa a verdade científica dos demais. Ou seja, não é só o psiquiatra que explica estas coisas, como é evidente, não é? Também no contexto judiciário, por isso é que há perícias sobre a personalidade, perícias sobre o estado psíquico do arguído e perícias sobre perícias médico-legais. Ou seja, há diferentes especialistas para diferentes áreas no processo penal, como é evidente. O psiquiatra é um deles. Também no contexto judiciário, vamos falar disso mais à frente, a abordagem das perturbações da personalidade deverá seguir a atual perspectiva, digo eu, não é? Deverá seguir a atual perspectiva plurifatorial na compreensão da inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, artigo 20 do Código Penal, em certo processo penal, em certo processual penal, como é evidente. E neste contexto, assumir como ponto de partida que, de acordo com os elementos fornecidos segundo o modelo biopsicossocial, também às perturbações da personalidade deve ser reconhecido o estatuto de causa suscetível de incidir sobre os mecanismos de contramotivação do agente portador de uma perturbação da personalidade. Contramotivação, mecanismos de contramotivação, não se esqueçam disto, impedido de responder de maneira crítica aos estímulos internos no momento em que foi praticado o crime. Diz Palermo na página 44 e seguintes, na mesma obra, Severe Personality Disorder Defendants and the Insanity Plea in the USA, A Proposal for Change. Está bom, se o destaque, muito obrigado. Apesar de estarmos a parafrasear o autor, obviamente adoptámos as expressões portuguesas em termos terminológicos e não só em termos clínicos como também jurídicos, salvo quando existem, isto é minhas palavras, claro, salvo quando existem ambiguidades ilocutórias, mas somente quando estas se verificam, conforme já referido, maiormente em contexto clínico, porquanto, devido à multiplicidade de escolas de pensamento, os termos nosográficos ou não, por vezes são plurívocos, não equívocos, plurívocos. O professor labora no equívoco, lembram-se dessa? Ai. E então, para continuar, diz o meu grande amigo Austin, só um bocadinho, estou aqui, perco-me, parece para baixo e para cima, conferiu Austin, um grande filósofo analítico, Como Fazer Coisas com as Palavras, em 1962.
Continuando. Esta ideia, e aqui coloca-se. Vamos começar com a jurisprudência, ok? Esta ideia encontra-se heuristicamente presente no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de dezembro de 2002, processo número 02P3716, relator, Sr. Conselheiro Lourenço Martins. Diz o Sr. Conselheiro, isto é uma sentença judicial, como os senhores são estúpidos, analfabetos e querem copos, e não sei mais o que sabem micose, nunca leram uma sentença judicial na vida, nem sabem o que é o pensamento de um senhor conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça, nem percebem como é que isto funciona em termos de dogmática do direito e jurisprudência. Se querem aprender, fiquem por aí, se não vou para a outra que os pariu. Porém, e de acordo com o artigo 20 do Código Penal, a comprovada, e cita aqui, o Sr. Conselheiro cita aqui o próprio Código Penal, como é evidente, a comprovada incapacidade do agente para ser influenciado pelas penas, como tem vindo a suceder com o arguir, coloca o Sr. Conselheiro, adiciona, pode constituir índice da situação prevista no número anterior, isto é, imputabilidade diminuída, que é o artigo 20, número 2 do Código Penal. É o tal que é a lacuna do Código Penal, segundo o Sr. Professor Tapa de Carvalho. Semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, uma lacuna do Código Penal, o artigo 20, número 2, e o Sr. Conselheiro está aqui a falar disso. Entendemos, pois, verificados os vícios a que se referem as linhas A e B do número 2 do artigo 10 do Código de Processo Penal, os vícios processuais determinantes do enriamento do processo, as contradições enunciadas para além do ilogismo do raciocínio traduzem-se numa insuficiência da matéria de facto para a decisão. Há matéria de facto e matéria de direito, ok? Na parte em que, por exemplo, nas psicopatias digitais, é o facto, matéria de direito inexistente, ok? Assassinatos e assassinatos baseados nos factos. O direito, pois, o direito está no capuchinho vermelho. Para uma decisão judicial é matéria de direito e matéria de facto, ou seja, tem que haver os factos, como é evidente, e a lei. Nas psicopatias sociais e digitais, nas redes sociais, não há lei. É o faroeste puro, é a selva pura. Não há lei, não tem qualquer consciência de licitude. Tem consciência de licitude, mas não respeitam qualquer tipo de articulado jurídico. É matéria de facto. Qual é a matéria de facto? O Google. Os conselheiros do tribunal diziam, então, mas os senhores são doidos? Não. Isso é pior que a magia negra que a superstição. Isso é pior que a magia negra. Os outros, pelo menos, ainda baseiam-se em alguma coisa. Os senhores baseiam-se em completas nuvens virtuais, mas enfim, o que é que sabe fazer? Uma suficiência da matéria, eu vou concluir, na matéria de facto para a decisão, na parte em que respeita a pena ou medida de segurança a aplicar. O que tudo aponta para a necessidade, vejam bem aqui, e eu aqui sublinho, para a necessidade de aproveitar para um reforço do mecanismo das perícias. O Sr. Doutor Juiz a dizer um reforço do mecanismo das perícias. Nós precisamos dos peritos, como é evidente, a fim de encontrar a decisão final que se ajuste à imputabilidade. Os juízes ficam muito atrapalhados com as perturbações da personalidade. Vários preceitos do Código de Processo Penal, em casos complexos, e não temos dúvidas, diz o Sr. Doutor Juiz, que são estes de apreciação de personalidade porventuras com características psicopáticas pela zona de fronteira em que caem, apelam à colegialidade da interdisciplinaridade das perícias, ou seja, as perícias têm que ser interdisciplinares para se produzir uma perícia transdisciplinar em que as várias áreas do saber falam umas com as outras, coisa que eu tentei fazer com o direito penal, a fenomenologia e a psicanálise. Como eu vos disse, não foi só o juiz inglês que me disse isto, mas também os juízes portugueses concordariam com o juiz inglês. É preciso que as áreas periciais falem umas com as outras. E depois falem com o seu juiz, que é quem decide, como é evidente. Porque nós é que temos que informar o juiz de direito. O juiz de direito decide. Obviamente não há qualquer especialista que decida num ponto de vista da sentença judicial. É como os serviços secretos providenciam a informação e quem decide é o Presidente, não é? Porque a informação não é factual. Aqui é matéria de direito, é matéria clínica, é matéria processual. Artigos 152, número 2, 157, número 5, 158, número 1, a linha B, 159, número 2, 160, número 2, 351, número 3, todos do Código de Processo Penal.
E para concluir, é nesta via a opinião mais recente de Figueiredo Dias, o Sr. Juiz cita a doutrina, ao definir um paradigma compreensivo da imputabilidade, uma forma de culpa jurídico-penal que assente numa liberdade concebida como modo de ser característico de todo o existir humano. Está a citar o professor Figueiredo Dias. Em que, porém, o juízo de culpa não poderá efetivar-se quando a anomalia mental oculta a personalidade do agente, impedindo que ela sofresse a contemplação compreensível do juiz. Ou seja, e com isto concluo, depois continuo no próximo vídeo se fizer hoje não sei, pá, já fiz tantos, eu não vejo nada, assim, vamos ver, se faço ou não faço, depende, mas vou ficar aqui porque lembro bem se ficar aqui. O juízo de culpa não poderá efetivar, citar outra vez o professor Figueiredo Dias, o juízo de culpa não poderá efetivar-se quando a anomalia mental oculta a personalidade do agente. Estão a ver aqui o oculto, o inconsciente, o medo, a pulsão. Estão a ver o oculto outra vez, que já vos falei nos vídeos anteriores. Oculta a personalidade do agente, impedindo que ela sofresse a contemplação compreensiva do juiz, do julgador. E acaba a citação do professor Figueiredo Dias e depois vou continuar a leitura do acórdão no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.